Quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco também pela Twitch TV. Logo mais, tem reprise na Plena TV e daqui a pouco, logo após o fim do programa, será disponibilizada aí essa edição de hoje no todos os aplicativos de podcast para você conferir na melhor hora do dia para você. São 7h07 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos e uma ótima quarta-feira para todos. Nesta quarta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia, que aliás ontem registrou aí índices altíssimos de chuva no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, choveu em 3 horas, o que era esperado para durante 10 dias. No Rio de Janeiro também, tragédia, uma criança morreu por conta de uma casa que desabou em função das fortes chuvas. Ontem havia um alerta de chuva forte no site do Instituto Nacional de Meteorologia. Só para que você tenha uma ideia, as sirenes de alerta de mau tempo, né, e de temporal, essa coisa toda, no Rio de Janeiro ontem tocou mais de 113 vezes. De memória, isso, né, falando rapidamente assim. E hoje tem mais um alerta de tempestade feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia para essa zona da Mata Mineira, Alto Paraíba, Rio de Janeiro, zona sul aliás, zona sul não, região sul do estado também, a nossa região norte, noroeste também, com previsão de tempestade para hoje. O tempo amanhece parcialmente nublado em Campos, né? E não há previsão aqui, por enquanto, de sol. Fica nublado durante o dia e a máxima Nada, tô vendo aqui agora, que Beto tá me alertando para sol, mas eu tô com as imagens aqui e é parcialmente nublado, a claro, no decorrer do período. E aí vem a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia com o tempo nublado, máxima de 29 e a mínima de 22. A temperatura até cai um pouco, mas a sensação térmica faz a temperatura subir, porque a umidade relativa do ar, só para que você tenha uma noção, é de 92% agora. Os termômetros marcam aqui pelo centro a temperatura de 24 graus, com sensação térmica de 27 graus. Então, muita chuva prevista aí para ontem e que de fato aconteceu. Hoje já deve diminuir um pouco aí nessas regiões que ontem foram afetadas, e aqui na nossa região tem sim previsão de chuva no decorrer do período, e o tempo fica assim, sol entre nuvens, como agora, por exemplo, é parcialmente nublado. Programa de hoje com o Rodrigo Gonçalves aqui na nossa bancada. Nós vamos conversar com a Giovana Almeida, presidente do Bloco Castelo do Parque Aurora, e com o Toninho Virgílio, que é coordenador dos Amigos da Farra e Unidos do Capão. Em destaque no programa de hoje, a polêmica sobre o Carnaval de Campos, que, na minha humilde opinião, desde quando foi transferido no governo Rosinha para depois da data do Carnaval, nunca mais nós tivemos um Carnaval de qualidade, como já tivemos outros em Campos, né? E se você for levar em consideração, as escolas do Grupo A, do Grupo Especial de Campos, são sim de muita qualidade, principalmente levando em conta toda a crise. Se você assistiu já um carnaval, né, com essas escolas, a gente com certeza, né, tem boas memórias
né? Principalmente lá pelos inícios dos anos 2000, fim da década de 90, sempre com muita qualidade. Vamos falar sobre a indefinição sobre esse Carnaval de Campos, que eu acabei de falar aqui agora. Desde quando as escolas também, blocos, bois, aceitaram a mudança de data, e a Giovana sabe muito bem disso, que eu falei com ela no dia, aceitaram, porque se tirar o Natal do dia 25 de dezembro, vai acontecer Natal? Se tirar a Páscoa depois do Carnaval, vai acontecer Páscoa? A mesma coisa é o Carnaval. Se tem Carnaval no Farol, se tem Lagoa de Cima, se tem no Rio, em São Paulo, por que nos outros 200 anos de Campos, Carnaval sempre foi no Carnaval e sempre foi legal? Bom, blocos e escolas buscam alternativas para sobreviver. E ainda, baile de Carnaval vai agitar asilo e também a Casa Irmãos da Solidariedade. Já já vamos conversar com a Giovana e com o Toninho Virgílio aqui neste programa, junto com o Rodrigo Gonçalves, e aí você confere toda a polêmica envolvendo esse carnaval. Vamos dar uma geral hoje em tudo sobre o Carnaval de Campos. Quem quiser participar, interagir, pode entrar conosco aqui no portal da Folha, né, no Face da Folha FM. Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Bom, hoje é quarta-feira, dia das manchetes do jornal Folha da Manhã, dia 8 de fevereiro. Menino perde irmão, avó e bisa em incêndio e luta pela vida. Criança de 8 anos está internada em estado gravíssimo na UTI do Hospital Ferreira Machado. Esse caso aconteceu durante aí esse início de semana, né, no fim de semana, na verdade, na madrugada do sábado ainda, e uma casa que pegou fogo. Provavelmente, a princípio, seria um curto-circuito em um ventilador e, né, até mesmo o cachorrinho, cara, morreu. Foi realmente uma tragédia que chocou a gente, chocou a cidade, toda a região, e vem em destaque aqui na capa do jornal. Só para que você tenha uma noção, 2 idosas de 94 e uma de 61 anos, então uma de 94 e uma de 61 anos, e um menino de 4 anos morreram em consequência de um incêndio na residência da família no Jardim Carioca, na madrugada do sábado. Jurema, Romilce e Arthur Soares Sinflório eram bisavó, avó e irmão de Heitor, que também ficou ferido no incidente e agora luta pela vida na unidade de terapia intensiva pediátrica do Hospital Ferreira Machado. Que Deus tenha piedade da vida dele aí, dê força para que ele consiga resistir, e aos amigos e aos familiares, nossos profundos sentimentos. Estamos consternados e chocados com essa tragédia. Obras no Dique do Paraíba têm nova fase na 15 de novembro. Após o rompimento, agora é a fase de definição para início das obras de contenção ali do rio, em definitivo. Vendas para o carnaval ainda em ritmo lento, mas a expectativa é de que vá melhorar. Após óbito, Força-Tarefa de Combate à Dengue inicia em Travessão. Sensação de insegurança após furtos na área central. E ainda na capa do jornal hoje, eu vou rir, mas eu tô triste, porque eu fico nervoso, eu fico rindo. Desculpa. Flamengo perde e dá adeus a mais um Mundial. Eu tô rindo, não é porque eu tô nervoso, eu tô triste. Tô solidário com a nação rubro-negra. Meus profundos
pesares aí, sentimentos também. Eliminado, o rubro-negro foi derrotado pelo Al Hilal por 3-2. Até caprichei no nome aqui, né? Desculpa, gente. Deu um nó na língua. Se a Luísa está aqui, ele me dá suspensão. Com 2 pênaltis. Mas eu tenho a proteção de Cristiano, que tricolor. Nada, sinceramente, dizer que estava torcendo para o Flamengo é hipocrisia minha, não vou fazer isso. Mas, assim, a gente fica triste, né, cara? Pô, se fosse vice-campeão, tá beleza e tal, mas a gente ia zoar, brincar, mas agora, assim, tá todo mundo criticando o técnico do Flamengo, que eu acho justo tirar 2 craques do time, não botar ninguém com nada, fez um boi com abóbora ali, e por outro lado, pouca gente está falando da qualidade do Al Hilal, né, que é o time aí que tem só o tal do Cuejá, que inclusive já jogou pelo Flamengo, dominou o meio de campo do jogo ontem, não só do time dele, mas de todo o jogo, dominou o Flamengo, enfim, Michael também jogou muita bola, o time todo estava muito certinho, diferente do outro Al Hilal que o Flamengo ganhou no ano passado, ano retrasado, de 3-1. Dessa vez, infelizmente, não deu. Mas segue agora para a disputa do 3º lugar. Homem é assassinado a tiros em lanchonete em Santo Eduardo. Está aqui na capa de hoje do jornal Folha da Manhã. Adicional não é pago junto com o salário aos inativos. Segundo a manchete aqui do jornal Folha da Manhã, erro do sistema. O engraçado é que o sistema nunca erra a favor do trabalhador, né? É só contra. Abertura dos trabalhos com Bacelar na Alerj, Campos entra na pauta. Dias de festa, carnaval com atrações do Farol e Lagoa de Cima. Antes da folia, a campanha incentiva doações de sangue. São 7h18. Eu quero, só nesse bloco agora, antes de trazer aqui os nossos convidados, a Giovana Almeida, que é presidente do bloco Castelo do Parque Aurora, e o Toninho Virgílio, que é coordenador do bloco Amigos da Farra e Unidos do Capão, para a gente falar sobre essa polêmica do carnaval em Campos. Deixa eu trazer só o bom dia do Rodrigo, para ele fazer aqui uns comentários rápidos sobre esses destaques aí, né, da abertura de trabalhos. Vladimir me parece que esteve no Rio de Janeiro nessa primeira sessão. Na imprensa carioca, o foco agora é o Rodrigo, né? E tudo, qualquer detalhe que ele vier a fazer, né, sendo observado, o que eu acho perfeito, e o papel da imprensa é esse mesmo, né? Mas é bem estranho, né? De repente, qualquer situação. Se bem que ontem houve a nomeação de um diretor da Assembleia como diretor da Assembleia pelo Rodrigo Bacelar, e esse diretor nomeado, ele é réu, né, por corrupção. Então a imprensa não ia perder essa oportunidade. Até mesmo o próprio advogado, o Maciel, também foi pauta de reportagem, que ele prestou serviço como advogado para o então candidato a governador Cláudio Castro. E por aí vai toda essa arrumação de casa aí, vamos dizer assim, nesse início de ano. E tem, meu caro Rodrigo, aqui no ponto final que eu acompanhava, não sei se pode caracterizar aqui como racha ou como uma situação ainda que pode ser resolvida, que é as lideranças da Assembleia Legislativa que chegaram nessa reta final em disputa pelo poder na casa, o que não tinha, né, previsão de acontecer. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo aí a mais um programa, obrigado pela presença, sempre bom contar com você aqui nesta manhã. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha, nosso Beto aqui, também nossos entrevistados que daqui a pouquinho vão estar com a gente aqui. É sempre um prazer, né, ter todo mundo aí recebendo a gente na casa, no rádio do carro, também nas redes sociais. Você que acompanha o nosso programa
tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, né, da Folha FM, onde você pode deixar seu comentário, participar do nosso programa. Afinal, a gente faz esse programa, né, para a sua participação também. A situação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, ela realmente se tornou bastante tensa um pouquinho antes da eleição, quando o Jair Bittencourt se lançou também candidato à presidência da Assembleia Legislativa, que saiu caro para ele inicialmente, pelo menos ele estava com a Secretaria de Agricultura garantida, que era uma secretaria que ele queria, e provavelmente vai ficar sem ela, vai ficar com aliados, né, também do PL, mas não com ele, pelo menos essa inicial. Eu tenho tentado trazer o Jair para participar com a gente, para ele falar um pouquinho sobre isso, ficou de me dar o retorno a respeito, abrindo espaço aqui para ele, mas ele ainda não pôde estar com a gente. Mas falando sobre a situação, as nomeações vão acontecer, afinal, só no primeiro dia foram exonerados 25 nomes da mesa diretora. E aí o que a gente está no ponto final de hoje é que será que se realmente não tivesse tido esse rompimento tão brusco do Siciliano, né, com o Barcelar, será que todas essas exonerações aconteceriam de imediato ou seriam realocadas? Né? Porque a gente sabe que a proposta era que a ideia do Siciliano, pelo menos o que se fala nos bastidores, é que ele conseguisse manter pelo menos uma proximidade, né, um cargo de destaque na mesa diretora. Né? E falava-se muito do filho dele, do Andrezinho Siciliano, que inclusive absteve o voto, né, à chapa única do Rodrigo Barcelar. Então ficava toda essa expectativa de como ficaria essa arrumação. De fato, quando se troca a mesa diretora, é normal que se faça, né, e se coloque em cargos dos ligados à mesa pessoas que são próximas deles. Então, não era difícil de se imaginar. E aí as nomeações vão acontecer, com um questionamento ou outro em relação às situações que você colocou. Eu acredito que se tiver qualquer tipo de impasse vai ser apurado e medidas vão ser tomadas, mas se está sendo nomeado é porque não há nenhum impedimento legal para que isso aconteça. Então, acompanhar, claro que todas essas situações precisam de atenção, precisam ser colocadas à lupa, vão ser colocadas, até mesmo porque o Rodrigo já vinha sendo aí alvo de denúncias e que inclusive já chegaram ao Ministério Público, né? São investigações que podem chegar a algo ou não, então a gente vai acompanhar. Em relação ao que a gente colocou no ponto final de hoje, foi justamente isso, com a presença do presidente Lula no Rio de Janeiro na última segunda-feira, foi aí o primeiro grande reencontro físico, né, dessas lideranças, né? A gente trouxe hoje na edição da Folha, se você for olhar aí, uma foto entre Paz e Cláudio Castro junto com o Lula, todos de mão dadas, né? Todos de mãos dadas. E aí a foto, a impressão que dá ali que está todo mundo unido. E a situação não é bem essa, que a gente sabe que o Eduardo Paes também, junto com o Siciliano, articulou para a campanha, né, do Jair Bittencourt, que era uma chapa alternativa de Rodrigo, que acabou não dando em nada. E o PSD, inclusive, né, que é o partido aí do Cláudio Castro, os mais próximos a ele, realmente também votaram pelo voto de abstenção, deram voto de abstenção. Ou seja, então a situação entre eles, apesar de, né, dessa possível aparente união pela foto, né, e pela cerimônia ontem, não é bem assim. Tanto se você for ler a reportagem da Prefeitura do Rio de Janeiro, que trata sobre a inauguração lá do Centro de Saúde, no qual Cláudio Castro teve, sequer cita a presença do governador. Né? Como que você faz um chefe, como um governador está, e a Prefeitura sequer cita a presença dele? Então mostra que a situação não está assim. E o Cláudio Castro também, enquanto governador, também não fez não há nenhum tipo de divulgação nas mídias oficiais do governo do estado desse grande encontro, que também contou com o Siciliano, que como secretário de Relações Institucionais estava presente acompanhando o presidente Lula. Então, apesar desse reencontro físico, né, a gente vê que essa proximidade aí pode ser que aconteça até pelo andamento do Rio de Janeiro, é importante. A gente sabe que o Rio vive aí na dependência, né, dessa questão da questão fiscal, que a gente sabe que da recuperação fiscal, que pesa muito, então é importante... Sem recuperação fiscal, o Estado do Rio quebra, fale. Pois é, e as pessoas falam, Cláudio Castro traidor, se aproximou muito rapidamente de Lula, mas você já falou isso aqui, né? Acho que pela saúde financeira do Estado do Rio de Janeiro não há como... Aqui é pra nós. Não há como, né? Desculpa, mas o mínimozinho de bom senso, o político que tem o mínimo de bom senso e que quer realmente trabalhar pelo social, quer fazer a coisa acontecer, ele não segue nessa oposição aí, essa oposição odiosa, rivalista, essa coisa
que não acrescenta a política. A oposição faz parte, é necessário que se tenha. Mas, assim, o político do executivo ou legislativo que quer apresentar algum trabalho, ele se mantém na oposição, mas não é oposição ferrenha e dizer não a tudo. Essa oposição radical. Mas é oposição burra, né? Que não vai oposição burra. Que não leva a nada, de um líder que não é líder de nada, nem nunca foi líder de nada, que é o Jair Bolsonaro. Ele entrou num vácuo da necessidade da satisfação também, né? Da nossa população, pela questão de honestidade, pela questão de... Aliás, que ele prometeu e não cumpriu, também mais uma, né? O que tem de suspeita e de comprovação de ouro pelo Ministério da Educação para pastores. O negócio é muito violento também. Então... não existe pecadinho nem pecadão. Não, mas Lula roubou muito mais do que... Bicho, não existe pecadinho nem existe roubo. Então, o que mais tem aí é comprovação e é só investigar quem quiser. Agora, o que o governador está fazendo, na minha opinião, volto a repetir, humilde opinião, é absolutamente correto. Ou você governa o seu estado e em parceria com o governo federal, e isso vale também para as prefeituras. Sim. Porque você pode ser oposição ao presidente da Alerj, como o Vladimir é. E se tiver eleição hoje, os dois vêm disputando, os dois voltam a oposição sem problema. É isso que nós precisamos aprender, e muito com o Nordeste. O Nordeste faz isso. Diariamente está ensinando a gente, os políticos do Nordeste fazem isso. Eles formam aquele bloco, tanto é que conseguiram. Uma vez eu entrevistei Arlindo Naglia, ele era presidente da Câmara Federal, foi em 2000 olha quanto tempo tem isso, 2006. Arlindo Chinaglia, né? E agora me fale aqui o presidente, o sobrenome dele. Rapaz, eu falei assim, presidente, tem algum projeto para... Eu nem falei partilha, que não era esse termo usado. Divisão dos royalties lá da nossa campus, do estado do Rio. Ele falou 170 projetos. Dos 170, todos eles do Nordeste do país. Isso em 2006, Rodrigo. E a gente ficou aqui fazendo o quê contra esses projetos? Nada. Hoje é outra situação também. A gente fica nessa recuperação fiscal, torcendo para o governo federal renovar isso a cada ano, e fica aqui rezando para a ministra Weber manter a decisão dela. Nós estamos com nossos royalties garantidos por um fio de cabelo. Se a ministra Weber quiser hoje despachar e cair o habeas corpus que existe lá, a liminar, obrigado, Giovana, a liminar, a gente perde os royalties, acabou, fim de festa. Então a gente vive assim, numa surrealidade. Não é real o que a gente vive. A política feita com seriedade, com oposição, é possível sim, mas quando se trata de farinha pouca, aí puxa o pirão para nossa região, para o nosso estado, para nosso município primeiro. Ainda falando só rapidinho para a gente finalizar sobre a Assembleia Legislativa, aí ontem nós tivemos então a sessão de abertura solene, né, vamos dizer assim, da primeira sessão do ano, o Rodrigo Bacelar, claro, presidindo, aí teve a presença do Tribunal de Justiça, da Procuradoria-Geral do Estado, né, vários representantes falando exatamente sobre isso, sobre a proposta de união para o crescimento do Estado do Rio de Janeiro. E eu acho que uma forma até de marcar a importância da presença do Rodrigo Bacelar à frente da Assembleia Legislativa, né, como campista, foi uma discussão que entrou, até acho que de última hora, porque não estava na ordem do dia, que é a reabertura do SEASA aqui em Campos, né, que foi uma proposta colocada. Acho que foi uma forma de inserir Campos nesse contexto, mostrar, né, que Campos vai ter destaque na Assembleia Legislativa. Então foi colocado lá esse projeto, que é um projeto que por óbvio, é uma indicação legislativa que vai seguir agora para o governador Cláudio Castro, que vai colocar em prática ou não, mas, né, quem sabe aí é um sonho, e a gente tem que torcer a abertura do SEASA, que representa sim uma conquista, e a gente está aguardando aí agora para ver como que vai ser o desenrolar disso. Então foi uma sessão
festiva, como você falou, a primeira sessão, antes de ser colocada a ordem do dia. O Vladimir Garotinho também passou por lá, ele esteve lá e na hora o Bruno Dauari fez a citação à presença dele, a TV, a LERJ até mostrou a presença do Vladimir lá, prestigiando os campistas e também os outros deputados com quem ele tem relação. Então foi aí uma sessão, ao mesmo tempo marcada por essa festividade da abertura, né, da legislatura, da 13ª legislatura, mas também, por outro lado, com discussão de pautas que já aconteceram e hoje tem nova sessão aí, né, e a gente vai colocar todos os detalhes na Folha 1. Então aí é só para a gente dar essa passada aí sobre como é que foi essa primeira sessão lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Perfeito. Meu querido, deixa eu fazer só um intervalo comercial, a gente posicionar aqui os nossos convidados. Toma aí, né? Carnaval dá sempre samba, dá sempre enredo. Rapaz, eu acompanho carnaval. Quantos anos você acompanha carnaval em Campos? Rapaz, porque a sua terra é chique, o carnaval lá é bonito também. Carnaval de São João da Barra é um espetáculo. Carnaval, eu mesmo estava falando com o Gil Miranda, que é o secretário de Cultura lá de São João da Barra, até para tomar pé mais ou menos disso. Ele falou: tô direto nos barracões, não tô trabalhando diretamente com o carnaval, mas tenho feito alguns trabalhos para a prefeitura, documentários, e tá rufando, né? Mas assim, a gente viu também que teve impasse lá logo no início, demora para repasse de verba, né? Mas é que no Rio também tem. A gente sabe como é que é, mas aqui em Campos a incerteza sempre é maior, né? E infelizmente a gente fica nessa dúvida. A gente vê a prefeitura anunciando shows no Farol, anunciando shows em Lagoa de Cima, até fala da participação de algumas escolas de samba e bateria no palco principal, mas a gente sabe que são dezenas de instituições aqui, tanto de boi, quanto de bloco, quanto de escola de samba, né? Amigos da Farra é uma escola de samba, o bloco e também tem o bloco do Castelo, o Unidos do Capão. Então a gente vai falar mais ou menos um pouco sobre essa expectativa, o que de fato está para acontecer, porque a gente tem visto também os tradicionais eventos que acontecem na cidade também ameaçados, sem ter como talvez sair, como o Boi Capeta, que tem uma tradição imensa. O Grito de Carnaval do Morrinho também não se sabe ao certo como vai ser esse ano, e todos os outros eventos que a gente sabe que movimentam aqui o carnaval, né? E carnaval não é feito só, pelo menos não deveria ser só feito no período de carnaval, deveria ser o ano todo, e a gente vê que muitas vezes, né, essas instituições elas têm que aí tentar buscar caminhos para poder se manter, né, porque faz parte da cultura da nossa cidade. E era uma das promessas do prefeito Vladimir Garotinho durante a campanha, a retomada do Carnaval de Campos, né? Inclusive com a volta ao CEPOP, que foi um investimento muito grande para que se ocorressem os eventos populares lá, quase 90 milhões, e a gente viu lá nos últimos anos aquele espaço não sendo utilizado como deveria, e é sobre isso que a gente vai falar logo depois do intervalo. Perfeito. Bom, são 7h33, então, rápido intervalo e a gente volta a seguir com o Folha no Ar, programa que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. A Unimed Campos